Fala galera, bem-vindos ao canal. Estou aqui novamente com um tema super legal sobre 10 alimentos que são proibidos para o seu pet. Isso mesmo, você sabia que tem alguns alimentos que estão no nosso cotidiano que podem fazer super mal nos nossos pets? Vamos lá conferir? Galera, hoje eu tô aqui com a doutora Karina, ela é nutróloga e vai explicar pra gente certinho por que esses alimentos fazem mal para os nossos animaizinhos. Doutora Karina, bem-vinda aqui ao canal, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, eu adorei, esse tema é muito bacana e eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas sobre isso. E a gente vê alguns errinhos aí, nós que somos veterinários acabamos vendo alguns pequenos errinhos aí no cotidiano dos animaizinhos, dos pets. E a gente está aqui exatamente para formar para você de forma correta como especialista. Então vamos lá, vamos começar com essas listas. Hoje a gente separou 10, né? A gente sabe que tem alguns que tem proibido extremo e tem alguns que a gente tem que usar com cautela. Vamos lá, vamos citar o primeiro, o campeão que todo mundo fala, né? A gente passou em uma Páscoa, então a gente teve algumas rotinas aí de intoxicação e é o campeão, que é o chocolate. Por que o chocolate é tão prejudicial assim? O chocolate, assim como o guaraná e o açaí, ele tem uma substância chamada teobromina. Essa substância causa vasodilatação nas veias do cachorro e faz com que ele tenha uma queda da pressão arterial. Com isso, o coração começa a acelerar dos animais e também pode ter ação diurética. Então são várias alteraçõezinhas que podem fazer com que o animal possa ter até a morte. É interessante falar isso, né? Da questão até da vasodilatação, por exemplo, né? A baixa pressão, a pressão vai lá embaixo e a gente tem que trabalhar com uma pressão ideal, né? O nosso corpo é igual a gente, né? Igualzinho. A gente não pode ter hipertensão, como a gente não pode ter hipotensão. Isso pode causar um dano sério para o animalzinho, né? E as pessoas não entendem ou às vezes não imaginam a consequência negativa que isso pode trazer com um animalzinho. Gente, às vezes um pedacinho pode ser super prejudicial, né? A gente pensa, um pedacinho não vai fazer mal. Vai fazer sim, gente. Então anotado aí, qual que é, doutora? Chocolate, guaraná e o açaí. Tira da lista, não pode em animais, beleza? E lembrando que quanto mais cacau tem no chocolate, mais perigoso. Significa que tem mais teobromina e é essa substância que é a mais perigosa. Então, quanto mais cacau no chocolate, pior. Anotado, chocolate, açaí, guaraná não pode na dieta dos animais. Beleza, já passamos sobre o primeiro item extremamente proibido. Agora a gente vai para o segundo, que é a cebola, a temida cebola. Eles podem comer cebola? De jeito nenhum. A cebola, ela causa uma intoxicação e faz com que as células vermelhas do sangue não sejam mais produzidas. Então, o que acontece? O animal pode ter anemia, fraqueza, vômito, ter alteração respiratória e ficar mais quietinho, moadinho. Então, é um quadro sério, é uma intoxicação e a gente tem que respeitar e não oferecer nada temperado com o nosso tempero. Gente, é importante salientar aí, a doutora falou da questão da oxidação das células vermelhas, que a gente chama de hemácia. Isso pode levar a uma anemia muito profunda. Alguns animais acabam precisando fazer transfusão e a gente sabe que tem toda a complicação da transfusão, então, gente, melhor evitar, né? Então, tira aí da listinha, cebola não pode em animais. Bom, e agora nós vamos para o terceiro item que deve tirar aí da dietinha dos animais. A uva. Sim, a uva também pode ser extremamente perigosa. E por que ela é perigosa? Olha, a uva, ela pode causar uma insuficiência renal aguda. Então o animal não consegue mais, o rim dele não funciona mais por causa dela. Então a gente tem que tirar da lista porque o animal pode ter vômito, pode ter diarreia, pode começar a não se sentir bem e ter falência renal. Então é super importante a gente não oferecer esse tipo de alimento. Isso inclui também a uva pasta. Exatamente, era isso que eu ia falar. Uva comum in natura não pode e uva pasta também não. Então, gente, vocês já viram aí que insuficiência renal é uma coisa grave, né? A gente sabe que o rim ele é responsável principalmente por tirar toda a sujeira, tudo que o nosso corpo produz de extra,
ele é eliminado pelo rim, o rim faz todo aquele trabalho. Então você imagina se o animalzinho tem a falência renal. Não vai trabalhar corretamente, certo? E aí vai acabar levando aí o animalzinho na óbito. Então, uva, tira da lista que não pode dar para os animais. Agora a gente vai para o quarto item proibido para os animais, que é o café. Cachorro toma café, gente? Não é para tomar, né? Café é pra gente, não é para os animais. E por que não pode? Pois é, o café tem a cafeína, todo mundo sabe, e a cafeína é como se fosse um veneno. A gente não pode dar porque o animal vai ter essa intoxicação como se ele tivesse tomado chumbinho. Então, o que o animal pode ter? Convulsão, tremor, taquipneia, que é respirar muito ofegante, taquicardia, que é o coração ficar muito acelerado, e até a morte. Então é muito perigoso o café por causa da cafeína e a gente tem que suspender dessa lista aí também. Até pra gente, o excesso de cafeína deixa a gente muito excitado, né? Em questão de parâmetros fisiológicos, né? Você falou a questão da respiração, a parte cardíaca super acelera. Então, nos animais não ia ser diferente. E aí você deve estar perguntando, como que o meu cachorro vai beber café? Gente, eu já vi algumas pessoas, sabe pegar aquele pãozinho da manhã, dar aquela chunchada no café e dar pro cachorro? Gente, não. O café é para gente, não é para os animaizinhos, beleza? Então, tira o café da lista, não pode em animais. E agora nós vamos para o quinto item, que também causa bastante problema na saúde do animal, que é o tal do xilitol. E aí, doutora, o que vai causar no meu animalzinho? Olha, o xilitol, que tem alguns doces, que é um adoçante, né? O xilitol, para quem não sabe, é um tipo de adoçante e tem alguns doces que tem essa substância. Então a gente tem que ficar ligado porque esse alimento não pode ser utilizado para eles. O xilitol, ele causa falência hepática, então o fígado do animal não vai mais funcionar como ele devia. O fígado, ele precisa fazer a metabolização de tudo que passa pelo corpo. Se ele para de funcionar, o que acontece? Não vai ser mais metabolizado, então o animal pode ter vômito, pode ter diarreia também, ele vai começar a ficar amarelinho, aquele animal que você olha o lábio dele e tá amarelada, a mucosa de todas as mucosas dele vai ficar amarelada e com o tempo isso vai piorando e pode também levar ao óbito. O xilitol que a doutora comentou aqui, tem uma gama de doces que aí apresentam na sua composição xilitol, tem algumas bolachas recheadas que podem ter na sua composição xilitol. Então, além de levar uma insuficiência hepática no seu animalzinho que pode levar a óbito, né? A gente sabe que tem umas doenças odontológicas como a cárie pelo doce, né? Não só o xilitol, mas o doce também aumenta o nível de cárie nos dentes. Então, gente, não vamos dar doce aí para os cachorrinhos, certo? Tem produtos aí destinados, tem doces específicos para animais, então assim, uso específico para animal. O nosso é nosso, o do animal é do animal. E vamos para o oitavo item de alimentos proibido para o seu animalzinho, que é a macadâmia. Por quê? O que acontece no animalzinho? A macadâmia, ela tem uma substância específica que faz com que os animais tenham sintomas neurológicos e gastroentéricos. Então eles podem ter tremores, eles podem ter ataxia, que é andar sem sentido pela casa, podem ter convulsões, podem ter vômitos, diarreias também, como a maioria das intoxicações, e também levar ao óbito. Então também é perigosa a macadâmia. Então vamos tirar a macadâmia aí da lista, não pode dar para os animais. Beleza, gente? Vocês acabaram de ver uma lista de alimentos extremamente proibidos, que não podem jamais estar na dieta dos animaizinhos. E agora a gente vai falar para os alimentos que têm uma restrição. A gente tem que tomar um certo cuidado, beleza? E agora a gente vai falar da farinha de trigo. O que acontece, né? Ele tem uma certa restrição e a gente vai entender agora o porquê. Olha, a farinha de trigo, o que acontece? Ela tem o glúten. O glúten é uma substância que é normal, tá? Nós consumimos, eles podem até consumir, mas não é tão recomendado porque ela tem uma certa inflamação no corpo. Então as células intestinais, ao receberem o glúten, ficam mais inflamadas. Então quando a gente começa a dar o glúten para os animais, eles começam a ficar com essa inflamação. Então, no geral, não é muito bom a gente dar a farinha de trigo. Então, não precisa dar, é melhor a gente cortar.
o glúten é ruim pra gente, então pros animais, eu sempre parto do princípio do quê? O que seria o mais normal do animal dentro da natureza? Acho que ele vai encontrar algum alimento com farinha de trigo? De jeito Não. nenhum. Então pra que dar aquele pãozinho, aquela tortinha, aquela borda da pizza? Gente, não precisa, tá? Eu sei que eles olham com aquela cara pidão. Nesse momento, deixa um aperitivo específico para o animal, então você come sua pizza e aí dá os petiscos ideais para o seu animalzinho. Beleza! E aí, entrando já nessa linha aí de alimentos que a gente tem que tomar um certo cuidado, não são tão proibidos, além da farinha de trigo, a gente tem o leite, né? E o que acontece com o leite? Olha, o leite, a partir do momento que o animal cresce, passa da idade de filhote para adulto, não tem mais a necessidade da gente oferecer o leite, porque ele precisa já começar a comer os alimentos que ele comeria na natureza. A partir do momento que ele cresceu e a gente volta a dar o leite, tem a questão da lactose. Então, os animais podem desenvolver a intolerância à lactose e começar a ter sintomas gastrointestinais por isso. Então, não fazer muito bem para o estômago dele e para o intestino. Começar a ter dor abdominal, gases, desconforto, começar a ter diarreia. Então, é uma coisa que não precisa fazer com que o animal passe por isso. Então, aquela questão, dá leite para gato, dá queijinho para o cachorro, não tem necessidade da gente fazer isso e faz muito mal para eles. É diferente o leite do iogurte, por exemplo, né? Tem uma transformação, tem uma parte bacteriana aí que faz simbiose e transforma o leite em iogurte. Porque eu falo às vezes para um paciente que precisa fazer uso de medicação, pega aquele iogurte natural sem açúcar, aquele azedo que a gente não gosta, sabe? Então aqueles ali tudo bem dá, né, doutora? Exato. E o bom do iogurte é que ele tem a função probiótica. Então é uma coisa à parte. O iogurte a gente conversa, depende muito, tem a quantidade certa para cada animal, não pode dar assim à vontade daquele potinho inteiro para todo mundo, mas é um alimento que pode ter um certo benefício. Lógico, sempre com a orientação correta, né, para a gente saber a quantidade e qual é o melhor para oferecer, mas numa dica geral, aqueles que têm 2 ingredientes é a melhor coisa. Então aquele que tem leite e fermento, pronto, tá ótimo. Sem doce, sem aquele danete, sabe? A gente já viu que chocolate não pode. Então, gente, é aquele iogurte super azedo, sabe? Que a gente não gosta muito. É esse. E aí a gente já puxa o gancho para uns alimentos que as pessoas falam que é proibido, mas não é tão proibido. Por exemplo, frutas cítricas. Mito ou verdade? Completamente mito. Isso eu sempre ouço todo mundo perguntar, mas essa fruta pode? Como assim eu vou dar laranja para o meu animal? Como eu vou dar mexerica? Morango? Você é louca de dar morango? Não tem problema. Os cães e os gatos, na natureza, eles são carnívoros. Então eles estão adaptados a comer proteína. E a proteína, para ser digerida, ela precisa de um estômago bem ácido. Mais ácido que o nosso. Então, eles estão preparados para essa acidez toda. Então, é completamente mito. Eles podem comer fruta cítrica e pode comer até limão. Eles não aceitam tanto limão, mas essa questão não é verdade. Gente, só puxando um gancho, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com medicina integrativa e acupuntura e esse negócio do limão é verdade. Eu indico nos meus tratamentos também usar gotinhas de limão na água. E aí, não vai começar sem passar uma orientação, gente. É só ressalientando que a gente pode usar e não tem nenhuma contraindicação, né? Outra fruta aí que o pessoal tem um pouquinho de receio é o tal do abacate. Pode ou não pode? Olha, o abacate a gente pode oferecer sim a polpa. É lógico, tomar aquele cuidado porque tem a parte gordurosa. Então, como tudo que a gente oferece para o animal, tem uma quantidade certa. A gente não pode exagerar, um pedacinho ou outro de vez em quando. Mas a polpa não tem perigo algum. O que a gente não pode oferecer é a casca, a folha e o caroço, que esses sim são perigosos e a gente não deve oferecer. Então, galerinha, tá liberado o abacate, mas só aquele pedacinho, beleza? Uma outra fruta que o pessoal eu vejo bastante gente comentando é a tal da manga. Que eu lembrei do trocadilho, o cão chupando manga. Pode o cão chupando manga? Pode dar a manga para ele. A manga pode.
Então, gente, tá liberada a manga aí, não vai causar nenhuma intoxicação, nem algum problema gastrointestinal. E aí me perguntam também com relação ao tomate. Existe uma restrição com o tomate? Olha, é a mesma questão da fruta cítrica, porque muitas pessoas acham que é ácido e não deve dar, mas não tem problema, a gente também pode oferecer. Inclusive, eu coloco em algumas dietas o tomate, porque não tem problema. Mesmo com caroço, com pele, não tem problema? Não tem problema. Um ponto importante a gente falar, até que a gente acabou não comentando, é sobre as frutas cítricas que têm uma contraindicação. Animais que têm gastrite, por exemplo, não devem receber, porque já tem uma sensibilidade gástrica. Já tem uma acidez maior também, Exatamente. né? Então já tem essa acidez maior, a gente não deve oferecer nesse caso pontual. No restante não tem problema nenhum. Quero agradecer aqui a doutora Karina. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o tempo, por mostrar também um pouquinho do teu conhecimento. E quem quiser te procura aonde? É só entrar no meu Instagram, @petnaturale, que lá tem todas as informações. Tem várias dicas, é só conferir. O que eu sempre falo, e é a ideia do canal, que é a medicina preventiva, então tudo que a gente pode fazer para promover bem-estar para os animais é super bem-vindo. E a ideia é mostrar um conteúdo com pessoas que entendam do assunto. Então tudo que está falando aqui é verdade, é um especialista, então anota a dica aí e já começa a colocar em prática. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre esqueço, né? Aquele praxe de sempre. Curte, compartilha com os amigos, família, todo mundo tem um pet, então já aproveita aí e manda essa mensagem para todo mundo. Claro, ativar o sininho para você ficar sempre aí, quando receber conteúdo no canal, ser notificado e se inscrever. Beleza, gente? Beijo, tchau, tchau!